Os ministros do Supremo não escondem mais seu viés partidário e, com a esquerda derrotada, decidiram que agora eles farão oposição ao atual governo. Porém, uma oposição que possui o polêmico poder de dar voz de prisão a deputados. Anulei a minha prerrogativa de deputado federal, permitindo que eles entrassem na minha casa a esse horário com um mandado de prisão expedido pelo Alexandre de Moraes. Ministro, eu quero que você saiba que você está entrando numa queda de braço que você não pode vencer. Estou passando aqui para todo mundo, para que as pessoas saibam o que está acontecendo, para que eu mostre quem é o inimigo do Brasil. No mais, vou lá dormir na Polícia Federal e vamos ver o que dá daqui para frente, Xandão. Vamos ver quem é quem. Se é você ou se sou eu junto com o povo. Tamo junto. Abraço. Eu sou Marcelo Pontes e este é o Verdade Política, um canal que não pensa duas vezes antes de criticar os togados do PT. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, concedeu entrevista à CNN Brasil e sugeriu que o judiciário, no caso o próprio Supremo, também governa o país. Essa é minha expectativa, que nos dediquemos à nossa tarefa de governar, e governar bem, resolver esse problema da pandemia, e isso só se resolve com a maciça vacinação, para que possamos nos dedicar ao crescimento econômico. O tribunal ajudou e muito a governança, vamos dizer assim, no que diz respeito à crise sanitária, dando baliza do que não era possível fazer, retirando restrições que limitavam o executivo em relação à lei de responsabilidade fiscal. Na prática e não no discurso, a função dos ministros do Supremo é encher o saco do atual governo. O Supremo implica com tudo, até nos assuntos que não lhe compete nem mesmo uma palavra, como no caso da indicação da deputada Bia Kicis para presidir a CCJ. Os ministros do Supremo consideraram a indicação uma desmoralização dos trabalhos da comissão, que cuida da legalidade de propostas como emendas constitucionais. Rolou até pressão para que parlamentares trocassem a indicada até o carnaval. Tudo isso porque Bia é uma ferrenha crítica do STF e já defendeu o impeachment de ministros como Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes. Sem falar que a corajosa deputada desce a lenha nos ministros quando estes merecem, que é quase sempre. E graças a Deus estou feliz de ver essa notinha do GSI. Vai se lascar! Vai se lascar, Celso de Mello! Vai se lascar! Não é à toa que você foi chamado de juiz de merda pelo Saulo Ramos. Tá lá no livro do Saulo Ramos, juiz de merda. E eu estou usando aqui da minha imunidade parlamentar para falar a verdade na sua cara. Juiz de merda, é isso que você é, tá? Já devia estar aposentado, infelizmente, com a PEC da Bengala você ainda está aí nos assombrando. No fim do ano, em novembro, você sai. Eu sou uma pessoa que tem lutado para revogar a PEC da Bengala, para pessoas como você ir embora para casa, entendeu? Porque você faz mal para o país. Apesar dos ataques, a deputada Bia Kicis permaneceu como a indicação de seu partido para o comando da Comissão de Constituição, Justiça e de Cidadania da Câmara. O assunto até o momento não foi pacificado e virou moeda de chantagem, e pesará nos ombros do presidente da casa, Arthur Lira. A Associação Nacional dos Procuradores dos Estados e do Distrito Federal defendeu a colega, mostrando ao Supremo que caráter e experiência a procuradora tem de sobra. A ANAP acredita que a deputada exercerá um brilhante trabalho, assim como em todos os cargos que já ocupou. Entre eles, o de Procuradora-Geral Adjunta, Procuradora Corregedora e Assessora-Chefe da Assessoria Especial da Procuradoria-Geral do Distrito Federal. E quando o assunto é cargo, devemos lembrar que dos 11 ministros, só 2 são juízes concursados. E a truculência do Supremo não acabou por aqui. Edson Fachin afirmou em nota que a pressão de militares sobre o Poder Judiciário é intolerável e inaceitável. Em seu livro, o general Vilas Boas fala sobre um mero Twitter, uma publicação próximo do dia do julgamento de habeas corpus do ex-presidente condenado Lula. A publicação em questão é do dia 3 de abril de 2018. Nessa situação que vive o Brasil, resta perguntar às instituições e ao povo quem realmente está pensando no bem do país e das gerações futuras, e quem está preocupado apenas com interesses pessoais.
Assegura a nação que o Exército Brasileiro julga compartilhar o anseio de todos os cidadãos de bem, de repúdio à impunidade e de respeito à Constituição, à paz social e à democracia, bem como se mantém atento às suas missões institucionais. No livro, é descrito que o alto comando teve participação neste texto. O texto teve um rascunho elaborado pelo meu staff e pelos integrantes do alto comando residentes em Brasília. No dia seguinte da expedição, remetemos para os comandantes militares de área. Recebida as sugestões, elaboramos o texto final, o que nos tomou todo o expediente, até por volta das 20 horas. Momento que liberei para o setor de comunicação do Exército para a expedição. Analisando o Twitter, falta saber o que os ministros acharam tão escandaloso. O fato de mencionar o cidadão de bem e não criminosos, o repúdio à impunidade, ou quem sabe, se escandalizaram com o termo respeito à Constituição. Os mesmos ministros do Supremo que consideraram a indicação de Bia uma desmoralização, agora querem criticar um mero Twitter que não menciona ninguém, apenas um sentimento popular. No Twitter, o secretário de Segurança Pública do governo do Distrito Federal, o brigadeiro do ar Antônio Ramírez Lorenzo, ironizou no compartilhamento da matéria, 3 anos depois. O general também reafirmou, 3 anos depois. E para piorar, os deuses do Monte Olimpo estão aproveitando a narrativa para atacar outro general, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. O ministro Ricardo Lewandowski acatou o pedido da Procuradoria-Geral da República, que permitirá que a Polícia Federal realize diligências no inquérito que investiga a suposta omissão do ministro. O objetivo desse circo é o constrangimento. O inquérito está sendo usado como pólvora para pressionar uma CPI contra Pazuello. O secretário de Saúde do estado do Amazonas, Marcelo Campelo, afirmou que Pazuello não foi omisso. Quem conhece Manaus sabe que não temos acesso rodoviário para chegar ao Amazonas por via rodoviária. Tem que ir até Belém, subir o rio Amazonas por 7 dias de balsa, ou descer o rio Madeira por 4 ou 5 dias de balsa. Não era possível trazer cilindros de oxigênio líquido por via aérea em aviões terceirizados. Só podemos trazer em aviões militares. Em 7 de janeiro, a empresa nos comunicou que estaria com problemas de logística e regularidade das balsas, que iriam chegar até 2 dias. Pediu apoio logístico para fazer uma requisição de um estoque de concorrente para equilibrar. Liguei para o ministro e no mesmo momento foi acionado o comando. No outro dia, os aviões foram buscar os cilindros em Belém. E exercendo o escopo do poder, o deputado Daniel Silveira foi preso por decisão do Supremo, após publicar um vídeo criticando os ministros. O ministro Fachin, começou a chorar, decidiu chorar. Fachin, seu moleque, seu menino mimado, mau caráter, marginal da lei. Esse menininho aí, militante da esquerda, lecionava em uma faculdade, sempre militando pelo PT, pelos partidos narcoditadores, nações narcoditadoras, mas foi aí elevado ao cargo de ministro porque um presidente socialista resolveu colocá-lo na Suprema Corte para que ele proteja o arcabouço do crime do Brasil, que é a Suprema Corte. Agora você fala que o general Vilas Boas, lá em 2018, quando fez um tweet afirmando que deveria ser consultada a população e também as instituições se deveria ou não utilizar o modus operandi para o processo de Lula, hoje você se sente ofendidinho dizendo que isso é pressão sobre o judiciário, é inaceitável, intolerável. Vai lá, prende Vilas Boas, pô. Seja homem uma vez na tua vida, vai lá e prende Vilas Boas. Fala pro Alexandre de Moraes, homenzão, o fodão, vai lá e manda ele prender o Vilas Boas. Previsto lá no artigo 101 da Constituição, os requisitos para que vocês se tornem ministros, totalmente esvaziados, totalmente inócuos, totalmente oligofrênicos, ignóbeis, é o que vocês são. Principalmente você, Fachin. Você integra, a nata da bosta do STF. É que vocês pretendem permanecer sempre intocáveis. O Vilas Boas disse isso mesmo. Tudo, Fachin, deixa eu te ensinar isso aqui e debato com você ao vivo a hora que você quiser sobre arcabouço jurídico, filosofia do direito. Podemos debater tranquilamente, sem os seus 200 assessores, que inclusive tem juízes aí na sua assessoria, sem eles, sem papelzinho na mesa, assim, tete a tete. Agora, que você tem que tomar vergonha na sua cara,
Olhar, né, quando você for tomar banho, olhar o bilauzinho que você tem e falar assim, pô, acho que eu sou um homenzinho. Eu vou parar com as minhas bobeirinhas. Ah, o quê? Eu tô sendo duro demais? Tô sendo o quê? Ogro? Ah, tô sendo tosco? O que você espera? É claro que eu não vou ter. Eu sei que você tá vendo esse vídeo aí, daqui a pouco seus assessores, e o Alexandre de Moraes, e o Toffoli, e assim por diante. Mas eu tô cagando e andando para vocês. Eu queria saber o que você vai fazer com os generais. Os homenzinhos do botão dourado, lembra? Você lembra do AI-5, você lembra, para. Eu sei que você lembra. Ato institucional número 5, né? De um total de 17 atos institucionais, você lembra. Você era militante lá do PT, Partido Comunista, você era da Aliança Comunista do Brasil, militante idiotizado, lobotomizado. Oswaldo Eustáquio, jornalista que vocês chamam de blogueiro, foi preso pelo Xandão do PCC, foi preso aí, tá aí preso ilegalmente. Eu tive acesso ao diário dele. Sabia, Alexandre de Moraes, que eu tive acesso ao diário dele, manuscrito na prisão, dos agentes que o torturaram? Sabia que eu sei? Sabia que eu sei que um chegou no ouvido dele e falou assim, a nossa missão é eliminar você. Sabia que eu sei? Eu sei. E eu sei de onde partiram essas ordens. Porque você acha que eu estou blefando? Por que, Alexandre? Você ficou putinho porque mandou a Polícia Federal na minha casa uma vez e não achou nada? Na minha quebra de sigilo bancário e telemático? É claro que tu não vai achar, idiota. Eu não sou da tua laia. Eu não sou da tua trupe. Será que você permitiria a Polícia Federal investigar você e os outros 10? Aí da Supreminha? Você não ia permitir. Vocês não têm caráter, nem escrúpulo, nem moral para poder estar na Suprema Corte. Eu concordo, né, completamente com Abraham Van Traub quando ele falou, eu por mim botava esses vagabundos todos na cadeia, aponta para trás, começando pelo STF. Ele estava certo. Ele está certo. E com ele, pelo menos uns 80 milhões de brasileiros corroboram. Você e os seus 10 amiguinhos, não guardam a Constituição. Vocês defecam sobre a mesma Constituição, que é uma porcaria. Ela foi feita para poder colocar canalhas sempre na hegemonia do poder. E claro, pessoas da sua estirpe, evidentemente, devem ser perpetuadas para que protejam o arcabouço dos crimes do Brasil. É claro que vocês vão me perseguir o resto da minha vida política, mas eu também vou perseguir vocês. Eu não tenho medo de vagabundo, não tenho medo de traficante, não tenho medo de assassino. Eu vou ter medo de 11 que não servem para porra nenhuma para esse país? Não vou ter. Aí, Faquinha, quando foram levar o meu celular, poderia, né? Podia, na verdade. Ninguém falou nada, ninguém mandou um ofício dizendo não, é relacionado ao mandato. Mas quando foram apreender o do José Serra, rapidamente, quase que num estalar de dedos, Toffoli foi lá e de ofício não pode apreender o celular do José Serra, não pode apreender, né, o notebook do José Serra, são relacionados ao mandato. 2 pesos e 2 medidas não dá, né, chefe? Acontece que no meu celular não teria o conluio do crime com vocês. No do José Serra, ia ser muita coisa, né? A Polícia Federal ia ficar em um impasse gigantesco. Ia ter a prova, a materialidade dos crimes que vocês cometem e vocês teriam que aprovar ou não essa investigação. A Polícia Federal ia ter que agir, não ia? É claro que vocês não querem ficar nas mãos de delegados federais. Vocês são intragáveis, tá certo? Inaceitável, intolerável, Faquinha. Não é nenhum tipo de pressão sobre o judiciário, não, porque o judiciário tem feito uma sucessão de merda no Brasil. Uma sucessão de merda. E quando chega em cima, na Suprema Corte, vocês terminam de cagar a porra toda. É isso que vocês fazem. Vocês endossam a merda. Então, como já dizia lá Rui Barbosa, né, a pior ditadura é do judiciário, pois contra ela não há a quem recorrer. E infelizmente é verdade, que se vocês forem retirados daí, né, seja por nova nomeação, seja pela aposentadoria, seja por pressão popular, ou seja lá o que for, claro que vocês serão presos, porque vocês serão investigados, então vocês não terão mais essa prerrogativa. Seria um pouco diferente, mas eu sei que tem muita gente aí na mão de vocês, e vocês na mão de muita gente. Lá no Senado tem muito senador,
na mãozinha de vocês. E vocês estão nas mãos de muitos senadores. Por isso vocês ficam brigando quando vai ser um presidente ou outro. Vocês querem fazer a ingerência da Câmara e do Senado. Quem vai ser? Quem será que vão pautar o nosso impeachment? Será que eles vão... Eu só quero um ministro cassado. É tudo que eu quero. Um ministro cassado. Para os outros 10 idiotas pensarem, pô, não sou mais intocável. É melhor eu fazer o que eu tenho que fazer. Julgar aquilo que é constitucional, de competência da corte. Fachin, intolerável, né, inaceitável, é termos você no STF. Após a ordem, Silveira publicou um novo vídeo. Bom, quando eu falo que as coisas aqui no Brasil não estão certas e há algo de muito errado, ninguém acredita. Nesse momento, 23 horas e 19 minutos. Polícia Federal aqui na minha casa, estão ali na minha sala, deixei-os entrar, convidei-os para que entrassem, anulei a minha prerrogativa de deputado federal, permitindo que eles entrassem na minha casa a esse horário com um mandado de prisão expedido pelo Alexandre de Moraes. Ministro, eu quero que você saiba que você está entrando numa queda de braço que você não pode vencer. Não adianta você tentar me calar. Eu já fui preso mais de 90 vezes na Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Fiquei em lugares que você nem imagina. Você nem imagina o que eu já enfrentei, ministro. Tu acha que tu vai mandar me prender passando por cima da minha prerrogativa constitucional? Você acha que vai me assustar e me calar? Claro que não. Na verdade, só vai me motivar. Esse é combustível, é um aditivo para que eu continue a provar para o povo brasileiro quem são vocês que ocupam o cargo de ministro do STF. Tenha certeza, a partir daqui, o jogo evoluiu um pouquinho. Eu vou dedicar cada minuto do meu mandato a mostrar quem é Alexandre de Moraes, a mostrar quem é Fachin, quem é Marco Aurélio Mello, quem é Gilmar Mendes, quem é Toffoli, quem é Lewandowski. Eu vou colocar um por um de vocês em seus devidos lugares. As pessoas que estão aqui me assistindo agora, ou vão me assistir, eu não me importo nem um pouco. Pelo meu país eu estou disposto a matar, morrer, ser preso, tanto faz. Você não é capaz de me assustar. A Câmara vai decidir sobre minha prisão ou não. Eu tenho a prerrogativa. Você acabou de rasgar a Constituição mais uma vez. Estou passando aqui para todo mundo, para que as pessoas saibam o que está acontecendo, para que eu mostre quem é o inimigo do Brasil. No mais, vou lá dormir na Polícia Federal e vamos ver o que dá daqui para frente, Xandão. Vamos ver quem é quem. Se é você ou se sou eu junto com o povo. Tamo junto. Abraço. Os ministros alegaram que o deputado ameaçou e ofendeu a honra, e também propagou a adoção de medidas antidemocráticas contra o Supremo Tribunal Federal. O Supremo continua empilhando mais papelão do que tio da reciclagem, e se continuar nesse ritmo, um dia o caminhão do lixo irá passar e levar tudo, incluindo os ministros.